Muito bem, estamos de volta aqui com Vida e Saúde, que vai agora responder as suas dúvidas enviadas ao longo do programa. Mas primeiro, eu preciso te dar aqui a oportunidade de ligar para cá e pedir o seu guia de estudos, Sentimentos, a Ciência do Existir. Gente, a gente lida com os nossos sentimentos o tempo inteiro. E aqui dentro, nesse guia de estudos, você vai encontrar explicações científicas, explicações neurológicas do funcionamento do seu corpo e também de caminhos que a gente acaba tomando ou acaba vivendo, mas que precisam de correção, que precisam de uma base segura. E a palavra de Deus é a única base capaz de nos motivar a sair, buscar ajuda do jeito certo. Dr. César falou aqui no bloco anterior, é pela graça de Deus que a gente consegue vencer essas dificuldades de emoções difíceis, de emoções que atrapalham a nossa vida. Então faz o seguinte, liga para cá agora. Pega esse telefone e liga para cá no número 0 operadora 12 21 27 31 21 ou então manda agora, dispara agora uma mensagem do seu WhatsApp para o número 12 98244 4449 e só diz: quero um guia de estudos, que a gente vai dar continuidade a esse atendimento e você vai receber na sua casa sem custo nenhum, gratuitamente, vai chegar pelos correios aí para você. Agora, doutor César, é hora de respostas aqui. Vamos à primeira pergunta enviada aqui pra gente. Olha, nós recebemos muitas, eu quero te agradecer porque você mandou, participou aqui com a gente. Aquelas perguntas que não foram respondidas, não forem respondidas hoje aqui, a gente vai dar um jeito de trazê-las em algum claramente aqui. Então, não desanime, nós tentamos pegar as perguntas que são mais representativas, tá? Primeira pergunta, vai aí. A Valéria está dizendo o seguinte: a ansiedade pode gerar a preocupação ou é a preocupação que gera a ansiedade? Quem veio primeiro, doutor César, o ovo ou a galinha? É uma boa pergunta. Sabe, muita preocupação, em geral, é um perfil de pessoas ansiosas. É um sintoma. Pessoas muito ansiosas, uma das características é excesso de preocupação. Então, o que vem primeiro é a ansiedade, né? Como é que a gente luta ou freia essa preocupação excessiva? Porque tem pessoas que são naturalmente mais preocupadas já desde a infância. Confrontando esse pensamento de preocupação, de que jeito? É interessante porque você vê que a Rafaela Pinho, ela falou que o que curou foi o amor, né? Então, o que vai curar nessa questão da ansiedade excessiva tem a ver com verdade e amor. As duas coisas. Verdade como assim? Bom, qual é a verdade sobre esse pensamento preocupante que você tem? Qual a chance desse medo que você tem, dessa preocupação, acontecer na realidade? Ok, traz para a razão. Tem que trazer para a razão, porque as pessoas quando ficam ansiosas e aí ficam muito preocupadas... A gente fantasia. E se eu pegar o avião vai cair e tal. Então, a gente vai ajudar, assim, para um pouquinho... E fisga, né? Pesca esse pensamento seu e qual é a verdade sobre ele? Okay. Né? Ele realmente acontece? Qual a possibilidade de acontecer? Então, tem que confrontar, né, com a verdade, com a realidade, aquilo que a mente cria. Por isso que eu falei, quer dizer, vai curar a verdade e o amor, né? A verdade porque você vai aprender, peraí, eu ando muito preocupado com algumas coisas, mas na verdade nem tem acontecido isso que eu estou preocupado aqui, né? Então a verdade traz a pessoa para a realidade e ela, então eu vou me relaxar, porque não acontece tanto assim como eu achava que acontecia. Muito bem, vamos para mais uma pergunta aqui, enviada por vocês aqui para a gente. A Yasmin Silva está dizendo o seguinte: a minha avó costuma ficar muito ansiosa quando ouve os problemas de outras pessoas porque não consegue resolver. Aí ela começa a sentir dor no estômago e fica tremendo. Pode ser ansiedade? Ela está perguntando. Seria bom ir a um psiquiatra? Boa pergunta, Yasmin. Obrigada por ter mandado aqui. E aí, doutor César? Olha, eu diria para essa vovozinha o seguinte, pode ser que ela tenha uma característica que a gente chama em psicologia de codependência, né? Codependência afetiva. Codependência afetiva é um perfil de pessoa que ela vive mais a vida do outro do que dela mesma. Ela fica hiper preocupada, tem 10 parabólicas ligadas para as questões das outras pessoas, né? O que em si não é uma coisa errada, a gente tem que ter solidário, né? Tem que ter fraternidade com as pessoas, mas... olha, vovozinha, coloca o seguinte na sua cabeça, a senhora não é responsável por resolver o problema das pessoas, não é? Pode ajudar, pode aconselhar até com a sua experiência, né, de vida,
o que as pessoas podem fazer. Mas acredite em duas coisas principais. Primeiro, né, para poder conseguir aliviar essa ansiedade. Isso é uma ansiedade? Pode ser uma ansiedade, sim, né? Essa preocupação excessiva com o sofrimento das pessoas. Duas coisas importantes. Primeiro, as pessoas têm, Deus coloca nelas recursos para lidar com os sofrimentos delas. Então, a única solução para o sofrimento das pessoas com quem a senhora se preocupa não é a senhora, né? São outras situações, outras pessoas, outras... Enfim, estratégia que existe para poder elas lidarem com o que elas sofrem, né? E a segunda coisa, a senhora pode aprender a ficar mais calma vendo o sofrimento dos outros sem sempre se cobrar para ter que estar lá resolvendo, né? Eu dou um exemplo rápido aqui, Teru. Quando Jesus viveu aqui, tinha um monte de gente atrás dele o tempo todo, né? Como é que ele conseguia tirar horas para poder estar só com os discípulos e hora para estar só com ele, sabendo que tinha um monte de gente lá atrás dele? Ele acreditava que, já que ele precisava cuidar dele também, então ele sabia que o Pai do Céu ia cuidar daquelas pessoas que estavam ali, que iam esperar ou encontrar soluções de outra forma, né? Então tem que acreditar, porque acreditar ajuda a curar. E vou dar o meu conselho aqui de leiga para a senhora, que é o seguinte: às vezes o seu trabalho, o seu ministério é ouvir. Aliás, um ministério preciosíssimo nesse mundo agitado, em que ninguém quer parar para ouvir, só quer colocar para fora. Então, apenas ouvir já ajuda a aliviar um pouco dos problemas dos outros, sim. Tem mais uma interação aqui na nossa tela. Quem é agora é a Rejane. Ela está dizendo o seguinte: eu tenho muita angústia e desespero e não sei como fiquei assim, nem como sair disso. Meus pais estão doentes e eu vivo preocupada com eles. Rejane está expressando aqui, sim, características de alguém que está enfrentando a ansiedade exagerada. Ela está falando, inclusive, que é uma informação científica, fala de ansiedade e desespero, né? Ou seja, a perda da esperança, que é uma característica do estado depressivo. 50% das pessoas que têm diagnóstico de depressão têm um transtorno de ansiedade junto, né? Que é o caso dela aí. Você não especificou, não é? O que está causando esse desespero? Você vinculou o teu sofrimento à preocupação com seus pais. Então, olha, seus pais estão sendo bem cuidados? Estão indo à consulta médica? Tem orientação de outros membros da família? Tem outras pessoas da família que estão orientando e ajudando esses pais? Não assuma só sobre você, né, Terô? Também tem que pensar nisso, tem que dividir. É verdade que tem famílias complicadas, né, que geralmente largam o cuidado de um idoso em cima de um membro só, embora tenha 4, 5 que poderia participar. Mas pense nisso, você está cuidando bem deles, você está fazendo o melhor que você pode, eles estão assistidos por atendimento médico, né? Então acalma, né? Fica calma, porque eles estão sendo cuidados. Agora, se você realmente tem um medo exagerado de que eles possam morrer, aí você tem que trabalhar isso na sua cabeça, né? Porque pela ordem natural das coisas, eles vão morrer primeiro que você, né? Faz parte dessa vida que está vivendo aqui. Mas Deus pode te fortalecer para você respirar mais fundo, sentar no banco do carona e fazer o melhor pelos pais e pronto, sabe? O resto não é com você, tá? Não é incomum que os cuidadores tenham adoeçam também, né, doutor César? Então, é preciso cuidar, viu? Cuidar de você também. E eu acho que a próxima interação talvez vai te dar um pouquinho de luz. Ah, não, tem mais uma pergunta. Peraí, vamos trazer aqui, mas fica com a gente até o final, porque a Sandra antes está dizendo o seguinte, Sandra Vichese: crise de ansiedade pode desencadear uma depressão, doutor César? Pode, porque a pessoa fica tão sofrida com o tempo longo de sofrimento, de crise de pânico, ou de ansiedade generalizada, ou de fobia, enfim, que ela começa a perder a esperança de melhora. E ela pode, inclusive, perder coisas na vida, pode perder um trabalho, né? Porque a ansiedade exagerada sem tratamento, ela vai incapacitando. Vai incapacitando, eu perco dias no trabalho, eu não consigo cuidar da casa, relacionamentos podem ser abalados. Exatamente, ela começa a faltar ao trabalho, aí vai ser demitida, né? Então, pode sim, quer dizer, então melhor é tratar realmente o sofrimento base, né? Que chama-se o transtorno de ansiedade que você tem, e essa a gente chama de comorbidade, pode acontecer aí uma depressão, pode sim, mas se você vai resolvendo com a ajuda de um profissional essas fontes da sua ansiedade excessiva, você está prevenindo não só, você está tratando não só a ansiedade excessiva, mas você está prevenindo permanecer muito tempo com esse sofrimento e acabar caindo na depressão também, né? Muito bem, olha,
Tem duas interações, dois testemunhos que chegaram aqui pra gente e eu quero ler o primeiro da Érica Nakamatsu. Ela disse o seguinte: eu estou aprendendo a lidar com a ansiedade. Além do remédio, tento pensar em algo positivo ou mudar o foco dos meus pensamentos, ouvindo uma música ou fazendo um passeio. Interessante, doutor César, ele tem mais um aqui, olha, a Ellen Hank, lá de Curitiba, disse o seguinte: eu já sofri alguns anos com ansiedade, vivia insegura, estressada e depois que incluí o exercício físico, a leitura de bons livros e conversas com Deus, eu comecei a ter mais controle dos meus sentimentos e tudo melhorou. Hoje em dia eu vivo uma vida plena e tranquila, acordo falando com Deus e vou dormir agradecendo por mais um dia de vida. Que legal! Que legal ver pessoas buscando recursos. A palavra de Deus sempre é muito boa, mas aquela dificuldade de concentração pode atrapalhar essa busca, né? Não só a incapacidade de concentração própria da ansiedade, mas os estímulos que a gente vive hoje, doutor César. É tanta coisa, a gente acorda, às vezes já quer pegar o celular, primeira coisa, né? E você vê que o primeiro testemunho desses dois aí, a pessoa, ela lança mão de algumas coisas, né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte, de que a vida saudável normal nesse planeta, nessa existência, eu vou repetir, a vida saudável, mentalmente falando, normal, não é ausência de angústia, não é ausência de tristeza, não é ausência de medo, é a gente ter essas emoções, mas não deixar que elas tenham a gente, né? Então, esse é um desafio para a gente. E muitas vezes a gente tem que parar e pensar assim, de que talvez o caminho, começa a resolver uma ansiedade excessiva, uma angústia, a gente aceitar que tem uma certa angústia natural da vida, em vez de ficar brigando com ela, né? Em vez de ficar pensando o que eu posso fazer na vida para zerar, né? Zerar qualquer sofrimento emocional. Tem coisa não existe. Que não tem solução. Não existe. Então, primeiro isso, comece a pensar de que você não é a sua angústia, você não é a sua ansiedade. Alguns momentos ela perturba mais, mas depois ela vai embora, depois ela volta. Mas você pode aprender a administrar com a ajuda de Deus, de um profissional, a realmente não se apavorar, ou seja, não ter medo do medo, não ter medo da ansiedade, não ter medo de que a dor emocional pode voltar, porque ela volta, mas ela vai embora também, né? O que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Eu gosto muito da Salmo 119:50, Salmo 119:50, que diz: o que me consola o que me consola a minha angústia é que a tua palavra me dá vida. Amém, amém. Desse jeito a gente acaba o Vida e Saúde aqui e eu quero convidar você para estar com a gente amanhã. Vamos falar sobre TOC por aqui, o transtorno obsessivo compulsivo. E ainda continuando essa semana Sentimentos no Revista Novo Tempo, hoje você conhece como funciona o Centro de Valorização da Vida, CVV. Amanhã a gente se encontra aqui. Obrigada mais hoje, doutor César. Tchau.